Olá, mulher memorável, a paz de Cristo lhes dou, tudo bem? Vamos começar o nosso propósito de provérbios, mulher sábia que edifica o lar, edifica a casa, edifica a sua vida. Eu estou muito feliz em estar compartilhando com vocês esse momento, né, que é esse estudo de provérbios, esse propósito de provérbios, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus por este momento que foi escolhido por Deus, né? E não por nós. Deus marcou esse momento, marcou esse dia, marcou essa hora para que você pudesse estar com os teus ouvidos espirituais abertos e que possa estar entendendo qual é essa palavra, né? O que Salomão queria dizer quando ele deixou essas escritas, né, no livro de Provérbios. Então, para quem não sabe, Provérbios foi escrito por rei Salomão, que foi filho de Davi, né? E foi um dos reis mais famoso. Ele foi assim mais conhecido, né, por sua grande inteligência. Então depois a gente pode falar mais sobre Salomão, que a história de Salomão também é maravilhosa. Salomão, ele pediu muito sabedoria para Deus e ele ganhou bastante sabedoria. E assim somos nós vamos nesses 31 dias pedir sabedoria para Deus, para nós sermos mais sábias, né? Para sermos mulheres abençoadas, para que nós possamos abençoar a nossa casa, o nosso lar, o nosso esposo, a nossa família, nossos amigos. E a gente vai entender, né, em Provérbios como ser, né? E a primeira coisa que nós precisamos ter é temor a Deus. Porque sem temor a Deus, nós não conseguimos ter sabedoria. O primeiro e mais importante passo é temer ao Senhor. Do temor a Deus é que flui toda a sabedoria e que é ministrada pelo Espírito Santo, né? Lá em Provérbio nós vamos aprender a viver em disciplina. É uma sabedoria que vai nos livrar do mal. O livro de Provérbios é um dos mais interessantes e sábios do Antigo Testamento, porque ele se trata de ensinamentos para o nosso dia a dia, para que possamos agir conforme a Bíblia. Então, se você, mulher memorável, quer viver conforme a Bíblia nos ensina, este é o momento, porque Provérbio ele vai te ensinar. Só que você tem que ler, entender, deixar o Espírito Santo falar com você. Você está assim com o teu coração aberto para poder aprender o que o Espírito Santo vai te falar e colocar em prática. Porque não adianta nada o Espírito Santo falar para você, mulher, seja sábia no seu casamento, e você não ser. Então, assim, você está fechando os teus ouvidos espirituais pro que o Espírito Santo está falando com você em relação a esse livro de Provérbios. Provérbios, ele vai te ensinar como ser uma mulher sábia, mas você tem que colocar em prática. Não adianta nada você saber e não colocar em prática. Então, esse é um dos princípios, né? De que você tem que colocar em prática. Você precisa ter temor a Deus para você ter sabedoria e você colocar em prática essa sabedoria que você vai ganhar. Amém? O livro de Provérbios é 31 dias, né? Conforme eu já disse, ele é grande. Nós vamos ler o primeiro capítulo hoje, porém eu vou somente falar os versículos que são mais fortes e que eu quero passar para vocês, que são realmente ensinamentos. Mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, tirasse um tempinho e lesse o primeiro capítulo todinho. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse capítulo. Olha, o nosso propósito ele vai ser bem leve. Então não precisa cortar nada, a não ser que você queira. Se você quiser fazer um jejum para que você fique mais sensível à voz do Espírito Santo, ótimo, faça. Mas o meu propósito vai ser leve, sem cortar nada, mas atenta
ao Espírito Santo. Atenta às palavras que nós vamos ler. Provérbios capítulo 1, que é o nosso primeiro dia, tá? Bem já no primeiro versículo, a gente vai saber que Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, e ele escreveu Provérbios para aprender a sabedoria e o ensino. Então, assim, para que nós possamos aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bem proceder. Então, assim, você vai ter aqui em Provérbios todo o seu passo a passo detalhado de como ser uma mulher sábia. E o primeiro conselho já tá aqui, ó, no versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça o sábio e cresça em prudência. Então, Salomão está pedindo para você ouvir ele, né? Porque ele foi um sábio. E se ele escreveu aqui é para você ouvir e crescer em prudência. Então, cresça. Uma mulher sábia, ela está sempre em crescimento. Aí, logo em seguida, vem lá no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, mulher sábia, não seja louca, não despreze o ensino. Coloque em prática e tenha temor a Deus. Sabe como que você vai praticar o seu temor a Deus? Com a sua boca fechada. Fica caladinha. Em tudo que acontecer, não abre a sua boca para falar nada. Porque quando você abre a sua boca para você falar e solta as tuas palavras, infelizmente não tem retorno. As tuas palavras não vão voltar para você. Então esse um dos primeiros... as primeiras dicas que eu te dou. Não fale nada. Tenha temor a Deus, porque se você ficar com a boca fechada, você vai ter certeza que você não vai falar besteira e não vai estragar nada. Então, fique com ela fechadinha. Em seguida, nós temos lá no versículo 15. Vamos no 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Aqui ele está falando, eles, os maus, né? Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal. Então, ele está querendo te dizer, cuida dos teus pés, aonde você coloca os teus pés. Não é todo lugar que você, mulher sábia, pode ir. Não é todo lugar que você, mulher sábia, pode colocar os seus pés. Então, observa aonde que você está andando. Aonde que você está colocando os teus pés. Depois nós vamos lá para o 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me achará. Então, o que aqui está dizendo? Se você não for uma mulher sábia, se você não for uma mulher que segue os princípios, que você não ouve a voz do Espírito Santo, não obedece a palavra de Deus, o que acontece? Vai chegar uma hora que as consequências vão vir. E aí você vai querer gritar para Deus. E aqui Deus está sendo bem claro, eu não vou te ouvir, porque você não obedeceu o que eu falei. Você não foi uma mulher sábia, então como que eu vou poder te ouvir agora? O que é ser uma mulher sábia? É aquela que não arruma briga, que não arruma picuinha, que não fica goteirando na orelha do esposo, ou da mãe, ou do pai, ou do filho, ou do amigo, ou de quem quer que seja. É aquela mulher que fala mais do que ouve. Lembra? Fique com a boca fechada, não fale. Então, sempre tem as consequências. Então, quando você fala demais, ou quando você
coloque os pés onde não deve, fica mais na rua do que em casa, fica mais na casa do vizinho do que na sua casa. Aí vai ter as consequências, lógico. E aí, quando tem essas consequências, não adianta você clamar a Deus, não adianta você chorar, porque Deus pediu para você não fazer nada disso e você foi e fez. Né? Deus pediu para você ficar quieto e você foi lá e ficou falando, bateu boca com o esposo, ou quis falar mais do que a mãe, quis falar mais do que o filho. Enfim, você sabe qual é o que te aperta, né? Você sabe qual é o que te falta sabedoria aí. É a sua boca ou os seus pés, né? Tá saindo mais de casa ou tá falando mais? Lá no versículo 31 fala: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, é aquilo, né? Você vai plantar e vai ter que colher. Agora, se você vai comer de um fruto amargo ou de um fruto doce, vai depender das tuas atitudes, da sua sabedoria, do seu proceder, das suas ações, das suas atitudes. Então, vamos orar, né, para que possamos ter cada dia mais sabedoria, crescer em sabedoria, ficar mais com a boquinha fechada, para que a gente possa comer um fruto doce, né? Aí lá no versículo 33 fala: o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então é aquilo, né? Se você ouvir os conselhos que aqui em Provérbios vão te dar, seguir eles, você vai ficar tranquilo, você não vai ter mal, não vai sofrer de temor ao mal. Então pode acontecer várias situações na sua vida que, se você estiver seguindo certinho o que Salomão vai te instruir aqui, vai passar batido. Você vai nem perceber que passou por alguma situação ruim, porque você vai ter a sabedoria de pular muralhas, quebrar muralhas, pular obstáculos. Você vai ter a sabedoria suficiente para não deixar nenhum problema te atingir, nenhum problema vir a te ferir, nenhum problema vir te tirar do foco. Você vai ter sabedoria suficiente para ensinar outras pessoas, mostrar para outras pessoas o que é o certo, o que é o errado. Porque você ensinando outras pessoas o que é o certo, o que é o errado, com certeza vai atingir você. Porque você vai saber distinguir o certo, o errado, né? E a outra pessoa só vai conseguir fazer o bem para você. Não tem como. Você vai estar usando a sua sabedoria que você vai conseguir aqui nesses 31 dias. Então, esteja com os teus olhos espirituais atenta a tudo que Salomão vai falar aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em alguma palavra, em algum versículo, algum capítulo, ora, medita, leia de novo e, se precisar, pode me chamar. Amém? Deus seja louvado na sua vida.